Olá, eu sou a Hélida da Ishi Ar Condicionado Automotivo Treinamentos e estamos começando mais um ISHIcast. Muito bem, eu sou o Ishi. Vocês são bem-vindos para ver o nosso ISHIcast agora. Vamos lá. Quem são nossos convidados hoje, dona Hélida? Os nossos convidados passam o maior calor ou então eles terminam com o sufoco do pessoal. Sejam bem-vindos. Sou Jairo, de Petrolina, Pernambuco. Tenho uma empresa que foi inaugurada em 1998. Um ano antes da Ishi. É isso. Vamos fazer aí 28 anos que estamos trabalhando. Temos uma turma muito boa, que é uma relação de companheirismo. São 38 funcionários, 38 Poxa. colaboradores, né? Bastante, hein? Trabalhamos, é uma cidade, Petrolina, Pernambuco, uma cidade muito desenvolvida, apesar que seja o interior do Pernambuco, né, o Nordeste, faz divisa com a Bahia, muito boa, uma cidade maravilhosa, e nós estamos aí, lutando com ar-condicionado para deixar o pessoal mais climatizado. Perfeito, Muito bem, o Jairo. sufoco Obrigado. lá, ar-condicionado não é, como é que se diz assim, luxo, lá é uma extrema necessidade, e é o que acontece assim, que eu acho que é bem legal, não existe muita sazonalidade para vocês que nem nós aqui do sul, né? Porque nós no sul o inverno é bastante rigoroso, mas vocês o calor é intenso praticamente o ano todo, né? Nós é o calor, temperatura muito alta, para chover ali dá um trabalho danado. E se chove também embaça, o vidro precisa do ar-condicionado. Precisa. E o senhor? Eu sou o Alencar, da Alencar. Nossa empresa nasceu em 2007, estamos fazendo 19 anos no mercado e somos da região do Ceará, região metropolitana Maracanaú. Maracanaú. Muito bem. Nós trabalhamos com linha leve, linha pesada, linha de ônibus e projetos especiais. Olha só. O que é o projeto especiais? Embarcação e trem. Poxa, que legal, hein? E bom, fez eu me lembrar. Fez me lembrar, tinha esquecido, viu? Eletroar, especialista em ar-condicionado para máquinas de mineração. Olha Trabalhamos há 28 anos tomando conta de umas máquinas da mineração Caraíba, uma empresa que está a 130 km de Petrolina, e uma mineração ela extrai cobre. Muito grande essa empresa, e nós estamos lá até hoje, que nós fazemos os kits especiais para ela, porque ela é muito agressiva o ambiente e precisa de ar-condicionado mais durável. Antigamente, esses equipamentos não tinham a cabine climatizada. E depois verificaram que muitas vezes a pessoa passa o tempo todo trabalhando lá, respira isso. E é interessante que agora os vidros nem abrem mais, é que nem ônibus, né? Os ônibus, antigamente, quando a gente ia viajar, a gente abria a janela, dava tchauzinho pro pessoal, mas agora eles já são lacrados. E esses equipamentos são lacrados também. Ou seja, se o ar-condicionado não estiver funcionando, o equipamento nem sai para trabalho, não é isso? E fora isso aí, não é nem a climatização, é que a engenharia de segurança do trabalho também tem um conforto térmico, a NR35 e a NR34 trabalham com conforto térmico e não pode mais nenhum operador operar sem climatização por causa do ruído e do conforto. Olha aí. Ó. Tá Perfeito. vendo? Você que está nos escutando, ó. Norma regulamentar, a BNT. O negócio é sério. Muito bem. Ar-condicionado deixou de ser luxo para ser necessidade. Ar-condicionado parou num equipamento, está deficiente, é obrigatório parar o equipamento. É proibido trabalhar com a máquina com ar-condicionado deficiente. Muito bem. Então, olha só. Nós temos dois colegas aqui que são do Nordeste, duas cidades aí próximas das capitais. Nordeste, Caba da Peste. Isso, né? E vocês trabalham então com linhas bem diferenciadas, não é só linha leve, linha pesada, mineração, trem, olha que legal, embarcações, né? E, senhor Alencar, o senhor comentou que trabalha com ônibus também, me conta um pouco essa história. Eu eu fiz Senai em 97. Os melhores alunos estagiavam nas melhores empresas. Eu estagiei na Toyota, que eu fui um dos melhores alunos da turma, e passei 10 anos de Mercedes. Quando eu saí da Da Mercedes-Benz, linha caminhões. da linha caminhões Sim. e automóvel, Ah, sim. e automóvel. Quando eu saí de lá, passei estagiário de engenharia de produção. Só que assim, no ramo automotivo, quando você começa, eu acho que assim, é um vício que você nunca deixa. Eu tentei sair, fiz estágio de 3 meses,
e não consegui ficar longe. Eu gosto do ar, eu me realizo profissionalmente. Hoje eu sou engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho. Tenho consultoria de custo e de engenharia de segurança do trabalho, mas o que me realiza profissionalmente é o ar-condicionado. Olha só. Hoje eu formo equipes dentro de empresas de ônibus, dou treinamento e consultoria. Eu também dou treinamento, mas só que aqui, olha na só. linha de bus. Uhum. E aí... E eu vou ser bem sincera, a linha ônibus, quando algum aluno entra em contato dizendo assim, Dona Hélida, treinamento para ônibus, eu digo, é um tipo de frota que eu até não costumo indicar muito, porque o que acontece? Muitas vezes o dono da frota, né, já entrega os componentes e tudo mais, já tem uma tabela específica para estar trabalhando, né? Como funciona? Realmente é dessa forma? Eu trabalhei com um contrato de 13 anos com a empresa no mercado de Fortaleza. Até o 10º ano, era tudo 100% com a gente, peça e serviço. Depois os fabricantes começaram a desviar a autorizada, com acordo para fechar a venda de aparelho, que é muito concorrido, o lucro diminuiu, e eles começaram a fechar a parceria de vender direto para o frotista. Aí queima, né? E aí queima. E aí a gente pediu descredenciamentos de algumas autorizadas. Porque se você ficar só com serviço, você não coloca a empresa para frente, não paga. O Brasil tem muitos impostos. O profissional que precisa se posicionar em relação a isso, né? Aceitar ou não os componentes. Inclusive, nós temos um episódio sobre o PROCON ali, que você pode sim negar receber os componentes, né, para realizar o serviço, senão você é responsável, inclusive, pelo serviço e pela qualidade do próprio produto, né? Quase ninguém sabe que se você, telespectador que está assistindo, se você receber uma peça na sua oficina, o cliente trazendo em mãos, se aquela peça precisar de uma garantia, você tem que substituir a peça, colocar uma no local e você pegar a responsabilidade de ir atrás da garantia, mesmo não sendo sua de venda. Olha aí. Quase ninguém sabe disso. É por isso que nós fizemos esse episódio, foi o próprio diretor do PROCON que veio aqui, foi bem esclarecedor e isso ajuda bastante as pessoas a se posicionarem no mercado. Isso acontece também lá com o senhor, o pessoal querer levar peça? Com certeza, acontece, mas a gente abre exceções porque quando é um amigo da gente, um conhecido da gente, a gente abre exceções, mas bem conversado. Mas não tira o risco que a gente corre. Exato. O risco existe. O risco existe. A gente vai fazer porque é um amigo, às vezes é Conhecido e tal. conversa, mas isso não quer dizer que a gente tá livre, não. E depois que eu assisti aquele podcast com o diretor, eu vou rever muita coisa sobre isso aí. Isso é importante. Perfeito. Mas só um detalhe, continua, senhor Alencar. O senhor estava falando ali do fornecimento de peça e tal, e aí me conta um pouco. Aí na linha de ônibus eles gostam de fazer isso, mas como agora está surgindo a parte da garantia, quando você é autorizado, qual é a vantagem de ser autorizado hoje? É que você tem acesso direto às informações técnicas e a comprar a peça direto pelo preço de autorizado e conseguir vender para o frotista. Esse negócio de venda de peça direta, o que é que eu faço lá na minha oficina? Eu não aceito. Abro exceção quando só tem na autorizada. Foi um clássico agora. Exemplo, compressor da Ford Transit 2025. Não tem. Mosca branca. O compressor é 7 mil. Se eu fosse dizer ao cliente que eu não aceitava, o compressor ele ia descobrir meu markup, porque também você tem que entender, nós profissionais do mercado, tem uma hora que quer ganhar dinheiro em tudo. O que que eu deixo o cliente à vontade? No ramo de frota de ônibus, o que que eu deixo à vontade? Correia, fusível, itens que você encontra no mercado. Porque se você pegar e começar a querer vender aqueles itens, ele vai ver seu markup. Ele vai começar a querer negociar em cima do seu markup, porque ele descobriu o seu markup. Aí você deixa o retorno. Apesar de que não é pecado ter markup. Aliás, markup para nós é a nossa sobrevivência, né? Muita gente pensa que lucro em cima da peça é pilantragem. Mas se nós não tivermos o lucro em cima da peça, não há sobrevivência da oficina também. Isso faz parte do negócio. Inclusive, se você compra numa concessionária e paga esses 7 mil que o senhor comentou, entra por 7 mil, mas o senhor vai ter que tirar a nota
porque deu a entrada. No momento que o senhor vai emitir a nota da saída, o senhor vai ter que pagar imposto sobre essa saída. Então, às vezes, o valor que tu está colocando ali praticamente cobre os impostos. Então, eu concordo que quando for alguma coisa direto de concessionária, né, que a pessoa pode trazer, porque daí tem a nota fiscal da procedência. Porque um dos problemas que eu considero mais preocupante é não ter a procedência de onde veio. Porque se, por exemplo, acontece algum problema, digamos que seja uma peça roubada e aparece na sua oficina, é a sua oficina que é responsável por isso também, né? Receptador. Verdade. O que eu vejo mais hoje de dificuldade no mercado é o seguinte: o cliente chega, pega seu orçamento, ele automaticamente, se você estiver muito atento, ele sai do foco, da sua visão de foco, vai no Mercado Livre e vê. Mas ele não entende o seguinte: as peças do Mercado Livre hoje, quase 90% é peça pirata. E outra coisa, a gente tem um markup na peça porque é o seguinte: se eu boto um compressor e o compressor vier dar problema nos 3 meses de garantia, porque o Código de Defesa do Consumidor são 90 dias, não mais que isso. Se você der mais de 90 dias, eu vou dizer, eu dou 6 meses de garantia, fica 90 dias mais 6 meses, eles viram 9. E outra, por que eu devo ter markup? Porque quando esse compressor vier a falhar dentro da garantia, o cliente não vai ir atrás da garantia com o fornecedor ou com o fabricante. Eu vou, reponho do meu estoque, faço a garantia, depois eu vou brigar com o fabricante ou o distribuidor. Pode ser que a garantia seja negada e o prejuízo seja absorvido pela oficina. O cliente não vai pagar, porque está dentro da garantia. Exato. O cliente é o que menos vai ser responsável em relação a isso, né? Isso eu aprendi também, viu? No curso do ISHA. E eu não sabia que se eu desse os 6 meses, somaria com 3 da legalidade. Eu não sabia. Para mim, eu estava dando os 3 que a lei manda, os 90 dias, não é 3 meses, que a lei fala 90 dias, não são 3 meses. Eu dava mais 3. Eu pensava que eu estava dando 6. O Alencar me falou, né, ontem que não, que eu estava dando meus 6, mas eu tenho mais 3, que é... assim, ó, É direito dele. é direito, assim, eu não ó, sabia. tudo estando bem claro, escrito na ordem de serviço de vocês, né, diz assim, ó, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, número tal, a garantia é de 3 meses. Então, se o senhor quiser colocar assim, ó, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os 3 meses, mais 3 meses que o senhor pode ampliar. Então, o senhor sempre pode colocar a mais, mas nunca a menos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou começar a colocar 3 meses, que é a lei, 90 dias, não é nem 3 meses, 90 Isso, dias 90 com a lei, porém a gente coloca mais 3 meses a mais. Isso. Que é um bônus que você está Então, dando sempre é pro cliente. interessante deixar sempre tudo escrito, porque se for necessário, está escrito e está documentado. Ok. Bem, E sobre Mas- peça, para receber peça de fora, no caso, a gente abre exceção, mas a peça de fora a gente tem que passar para a gente primeiro, para ver a qualidade dela, se é original. Se for importada, que a gente já tem uma ideia que não é boa, que a qualidade ela é duvidosa, a gente não coloca nem para os amigos. É verdade, porque senão a qualidade do serviço vai ficar duvidosa Vai também. ficar duvidosa. Perfeito, Mas- perfeito. Perfeito. E o senhor estava comentando, seu Jairo, que o senhor tem quantos colaboradores lá? 38. Puxa, é um bocado de gente, hein? Geralmente, oficina de ar-condicionado, 5, 10. É uma oficina 38. só? Nós temos 6 galpões. Ok, Seis então é galpões. porque a estrutura Mas realmente juntas, são 6 galpões juntos. Juntos? É. Só que a gente precisa dispor para mineração, então desses 38 eu tenho que ter 4 o tempo todo trabalhando na mineração Caraíba, tá? Unidades móveis, né? Unidades móveis e ficam sobre aviso. Eu ainda tenho isso aí. Hoje, né? Hoje teve 2 chamados e nas minas diferentes, que a mineração Caraíba ela tem em 3 cidades que são pertinho, que é uma da Bahia e outra da... Não, são Bahias. Uma é Jaguarari, a outra é Juazeiro e a outra é Curaçá. São 3 unidades de mineração. Então eu tenho que ter 6 homens prontos para atender. Durante a semana eles passam o dia todo lá. E ficam fim na de empresa semana- de plantão. Ficam na mineração, e já vão trabalhar, já vão para lá. Interessante É o como just in time É. no serviço. é puxado. Interessante. Ele é puxado e a mina subterrânea está com mais de 1.500 metros de profundidade. Nós estamos falando de profundidade mesmo, em 180 graus. E vocês fazem a manutenção lá dentro da mina? Sim. Como é a temperatura lá? Ela é
quente e úmido, né? Mas o que é pior é para você chegar no local que a máquina está, porque muitas máquinas ela é de perfuração, então ela está na frente do serviço. Então, quando dá uma falha, nós temos que olhar em loco se realmente dá para resolver lá ou a gente tem que levar para uma galeria mais fria, ou menos quente, que dê Menos quente. menos quente que dê para a pessoa trabalhar. É uma lanterna, é uma bota de cano alto, é um capacete, Sim, sim. é uma Equipamentos de proteção armadura. individual. É uma armadura. Pessoal, vocês tinham ideia de que também se conserta ar-condicionado lá? Quantos quilômetros mesmo? 1,5 km, quase, 1.500? De profundidade. Viram só? Às vezes as pessoas não têm ideia de onde a gente vai trabalhar. É incrível. É uma picape, uma Triton 4x4 de primeira e dependendo do trânsito que tenha, leva 1 hora ou mais para chegar na máquina. Imagina aí. Porque ela é tipo tipo uma espinha de peixe. Sim, e imagina o valor da hora parada desse equipamento. Absurdo. E como eu cheguei nessas máquinas, como foi que me levaram para lá? As máquinas vêm da Finlândia, são máquinas muito caras, muito, máquina de $800 mil, por aí se vai. E aí para fora. Muito sim. dinheiro. E o ar não funcionava, Fish. Ele não tinha um rendimento, era um ar-condicionado que era debaixo da cabine. Nossa. E eu prestava serviço lá. Aí quando foi um belo dia lá, me chamaram, tinha um canadense e um americano lá, que era o pessoal da manutenção, veio perguntar a mim por que o ar não funcionava. E eu expliquei. Tá? E me liberaram, aí começaram lá com o canadense, depois me chamaram, o diretor da mina me chamou e fez, disseram que seu procedimento está errado. E eu sou bem difícil de me convencer. Eu viu no curso agora que eu ficava bem convencer, não é fácil. Faca na bota. Aí eu falei para eles, então manda eles me ensinarem onde é que eu tô errando, manda me ensinarem que eu vou fazer a manutenção correta. Eles disse, não, Jair, disse que o seu procedimento tá certo e eles vão rever o equipamento. Olha só. Aí eu tava na máquina, por incrível que pareça, tinha um presidente lá, que era o Fernando Monteiro, todo dia de manhã ele passava na oficina central, e é grande a mina, viu? Hoje tem mais de 3, 4 mil funcionários, pra você ter ideia. Ele passou lá e fez, Jairo, e essa máquina, você vai resolver ou não? Eu posso resolver do meu jeito? Ele disse, pode. E eu botei o primeiro kit de ar nessa máquina. Logo que eu abri a empresa, o meu conhecimento bem pouquinho, eu fui em Salvador comprar peça. Comprei uma caixinha, aquelas caixinhazinhas pequenininhas. Tinha um rapaz lá chamado... É o pai de Marinho, então eu só sei o apelido, não posso dizer que é o apelido dele, não. Já faleceu já, né? Ele já faleceu. E me entregaram o equipamento, a gente modificou tudo. O compressor, ele é tracionado por uma bomba hidráulica. Sim. Com um bloco com solenoides que custava naquela época $4 mil. Tirei o compressor de lá, botei nosso velho compressor denso 6P, tracionado por correia, fizemos uma base, botamos no motor do equipamento, botei um condensador na frente do radiador, que a hélice dava quase 1 metro quadrado na circunferência. Ele era 2 elétrons pequenininhos debaixo da cabine, olha só o tanto de fonte de calor. E eu coloquei o primeiro ar. Isso aí, com 2, 3 dias lá, eu tava lá, o Fernando Monteiro passou, encostou perto de mim, fez, o Jairo, eu tinha um problema e você me arrumou outro, não foi? Aí eu disse, eita, o presidente, eu me arrebentei agora. Vai ter que fazer nas outras. Ele disse, os operadores estão pedindo capote. Por causa do frio. Mas lá no sertão eu sabia o que era capote. Eu não sabia o que era capote. Eu disse, eita, me lasquei. O que é que eu vou fazer agora? Eu disse, Jairo, você tem a minha autorização para botar o ar-condicionado em todos os equipamentos. E ninguém que chega aqui e falasse, diz que fui eu que autorizei. Pronto. De 98 até hoje eu estou lá. Nosso contrato, para ter ideia, não passa nem por licitação. Só faz negociar preço. Aliás, eu vou corrigir, eu vou retificar. Nesses 28 anos, só passei 7 meses fora da mina, porque mudou a diretoria, o cara não entendia por que eu estava tanto tempo e não passava por licitação uma empresa daquele tamanho. Trouxeram a empresa de fora. 7 meses, me chamaram, pelo amor de Deus, que eu voltasse. Que o trem tinha descarrilhado. E eu tive que levantar o trem. E até hoje a gente está lá. Então a gente vai nessa diferencial. Bacana, né? E a gente precisa desses 38 colaboradores, porque a gente não pode deixar muito peso neles. Então eu deixo um pegar um peso, 2, 3 dias, tiro ele, boto o outro, vai dividindo o peso.
que é para ter uma qualidade de vida, né? Muito bem. E o senhor falou sobre locomotivas ou linha de trem, como é que é? No que o senhor trabalha lá Eu também? tive um desafio 2 anos atrás, que tentaram procurar uma empresa no Ceará para adaptar a Transnordestina, FTL. E eles levaram a indicação, como eu virei referência de ônibus a nível de estado e até a nível nacional, sou respeitado na linha de ônibus, um fabricante de ar-condicionado indicou: rapaz, eu conheço quem faz, só que eu acho que ele não está fazendo mais porque ele deixou de ser móvel, que eu passei 8 anos móvel e comecei móvel, montei minha empresa, montei a primeira matriz, nós expandimos, graças a Deus, expandimos. E o que aconteceu? Aumentamos o galpão. E hoje eu faço de tudo para não ser móvel. Mas o que eu digo você, telespectador, o móvel é onde está o dinheiro. Eu concordo plenamente. E aí eles foram lá até a oficina, chegaram lá, eu estava de bermuda, 3 engenheiros, um retroceu. Olhou assim, esse aí não entende muito não. Conversei com ele, marquei uma visita no outro dia. Fui, coloquei minha apresentação. Quando eu me apresentei que eu era formado, que tinha nível superior, e a gente fez a medida do calor térmico, calculou toda a carga. O trem, ele tem um diferencial, né? Que ele vai por convecção, né? O trilho aquece, passa pelas rodas e sobe, né? Aí eu fiz um cálculo térmico, coloquei um ar-condicionado de 100 mil BTUs, ficaram satisfeitos. Já estamos na 8ª máquina. E na embarcação foi do mesmo jeito. Uma empresa lá acho que é daqui de Santa Catarina, estava com a embarcação lá, que ia climatizar, que eles trabalham para uma empresa que comprou uma parte da Petrobras em Mossoró. E eu fui lá e adaptei um ar-condicionado de 60 mil BTUs na embarcação. Olha. Aí eu tinha um slogan muito legal: se tem roda em ar, conte com Alencar. Eu já não posso dizer, eu já perdi meu slogan, porque a embarcação não tem roda, não tem ar. Agora eu digo: se você precisa de ar, conte com Alencar, a melhor do Ceará. Olá. Muito bem, muito bem. E o que a gente estava comentando antes, né? Vocês trabalham com frescura, né? Vocês levam frescor para todo mundo. Deixa Isso o é povo muito bom. fresco. Isso, deixa o povo E fresco. eu acho que hoje o setor em si tem que estar preocupado de subir o nível e qualidade do serviço. Porque o que acontece? Tem uma enxurrada de curso. Você trabalha... Eu fiz muitos profissionais voaram. Aí uma pessoa me pergunta: Alencar, tu não fica chateado? Fico não, porque quando a gente forma para a vida. É igual um filho. Eu tenho 2 profissionais que aonde eles me veem, eles falam que diz: se tu não tivesse me dado a oportunidade, não tivesse me tirado da feira, eu acho que não estava onde eu estou. Isso é gratificante quando a gente trabalha com treinamento e tudo. Sim. Porque assim, dar treinamento e gostar de passar não é para todo mundo. É um dom. E eu gosto de dar treinamento. Por falar Bacana. nisso, como está a mão de obra na região de vocês? É fácil de encontrar um colaborador? Ainda mais o senhor que tem tantos colaboradores. Como é que o senhor faz em relação a isso? Tá difícil. Mão de obra tá difícil. A gente sempre pega a pessoa sem experiência nenhuma, praticamente. Você não consegue as pessoas já com conhecimento, principalmente ar-condicionado, que é uma área específica, especializada, você não consegue. Nossa região, o Senai, ela não dá curso de ar-condicionado automotivo. Então eu vou pegando um novinho, um menino, eu vou pegar, acaba com 18 anos, 17 anos, vai como aprendiz, vai trabalhando, quando você bem espera. Vai formando Vai ele. formando, e a minha turma é tudo turma antiga. É tudo turma antiga. O senhor pega para criar. Para criar Isso. mesmo. E lá com o senhor, como funciona daí? Eu acho que a questão de mão de obra está a nível nacional, né? Mas lá na minha empresa eu gosto de pegar do zero. Por quê? Legal. Não vem com vício. Eu ia comentar bem E vai isso. criar a política organizacional da nossa empresa, o nosso estilo de trabalhar, a qualidade, a transparência e a organização. Porque assim, a gente tem que entregar um bom serviço. Quase ninguém do ramo automotivo não sabe como o cliente escolhe sua oficina. 95% dos clientes, na hora que ele está na sua oficina, ele já escolheu. Aqueles 5% que o cliente vai para outra oficina, foi você que falhou.
Foi você que não deu um bom atendimento, foi você que deixou alguma desconfiança no cliente. Porque o cliente, antes de sair de casa, ele pesquisa muito onde ele vai levar um carro. O brasileiro hoje tem um carro como um membro da família. Ele não entrega a qualquer um. Ali ele já escolheu sua empresa. Alguma coisa aconteceu para ele levar para outra. E se você quando você vira referência no mercado, você não precisa explorar. Eu sou do meu markup, eu não majoro o preço. Se eu ver um orçamento grande, se o cara me entregar um orçamento, só eu estou com esse orçamento aqui, vamos dizer, um orçamento de 12 mil, e meu markup é 8, eu faço por 8. Eu não vou majorar preço. Ele tem de 12, eu vou fazer de 11.500, eu não majoro o preço. Mas também, ok, entendi. Mas e com relação ao contrário? Você deu um orçamento lá de 12 mil e o camarada aparece com um de 6. Qual é o argumento que eu uso? Queria muito chegar nesse orçamento, mas infelizmente, se eu chegar no ponto de equilíbrio do financeiro e econômico, eu não chego, porque é metade do preço. Eu só peço uma coisa ao senhor hoje. O senhor olha, isso é peças originais e são novas, porque o preço aí tá absurdamente gritante. Uma coisa tá errado ali. Alguma coisa tá errada. Às vezes, por exemplo, eu tive um exemplo clássico, reforma de compressor. Isso está falando de ônibus. De ônibus, reforma de compressor. Ônibus. Eu passei um orçamento de R$9.000, o cliente foi, levou o compressor, encontrou de 3.500. Aí ele pegou e ligou e... Chamou de ladrão. Não, ele não chamou de ladrão, mas ele deixou a entender. Primeira viagem, o ônibus fez uma viagem para Brasília. O ônibus o compressor trancou no meio do caminho. Ele teve que foi mal. Ele chegou lá, no lugar dele gastar um 9,5, ele foi para 15, que o eixo danificou. E ele pegou e se arrependeu amargamente, virou meu cliente. Olha aí. Porque quando a gente monta um compressor, que um compressor do ônibus, qualquer coisinha, um reparo mínimo, dá 7, 8 mil reais. Eu trabalho com peças originais, que eu sou distribuidor da Bitzer. Da Bitzer, eu era autorizado denso, que a denso agora na linha de bus deu um tempo, tá só agora no mercado elétrico. Sou autorizado da Arco. Arco, que é Tamale também? Tamale, que a Tamale agora pegou 70%. E agora nós estamos entrando no Câmara Frigorífica. Nós pegamos a autorizada da Termostar. Muito bem, olha. Corajosos, hein? Ampliando. E uma outra coisa assim, ó, em relação a peças, na região de vocês, é fácil de vocês conseguir os componentes? Como fica a logística em relação a isso? Quando eu falo por mim, porque assim, eu já estou 18 anos de mercado, já tenho um capital de giro, já tenho meu estoque próprio, entendeu? E assim, tem alguns fornecedores que a gente vê que tem qualidade. Por exemplo, eu gosto de usar produtos de qualidade. Se eu não usar o original, eu uso o importado de primeira linha da empresa que eu sei que não dá problema no mercado. Porque tem 2 empresas lá na minha região que eles não dão problema nas peças importadas deles. Eu posso botar meu DNA lá em carro. Por quê? Como eu estou 18 anos no mercado, eu não posso perder o nome. E assim, no ramo automotivo, você passa longos anos, 95% de transpiração, 5% de inspiração para fazer um nome. E qualquer coisa no ramo de serviço, se você perder o nome, você nunca mais repõe. E aliás, é o teu nome que está lá, né? É bem isso. O nome da empresa é o teu nome. E assim, é meu sobrenome, certo? Eu zelo muito. Eu comecei do zero. Tudo para mim foi difícil, certo? Mas assim, fui abençoado, fui agraciado. Vai dando certo. Tive uma genitora, que a minha veia empreendedora é da minha genitora, certo? E assim, com transparência, com retidão, temência a Deus, graças a Deus, de ano em ano, a gente vai crescendo. A gente está entrando em outro ramo, totalmente diferente. Por isso que eu te disse, corajoso. Que a Alencar hoje está completando 19 anos esse ano, já é um adolescente, e esse ano eu acho que ela já deve caminhar só.
Muito bem. Isso é muito bom. Que bacana, hein? E em relação a componentes, ainda mais para o senhor que lida até com minas e componentes muito diferentes do que é o comum, né? Onde que o senhor consegue cavocar componentes? Assim? A gente tem um estoque muito grande, sabe? A gente tem um programa bom, que a regra da gente é uma só. Se chegou um carro hoje, precisou de uma peça, a gente não tem essa peça, eu coloco ela no estoque o mais rápido possível e nunca mais para ficar sem ela. Então, nós sempre temos uma peça. O carro que chegar, nós temos essa peça. E a gente é muito tradicionalista, assim. A gente já tem, vamos dizer, ar-condicionado, a gente não tem tantos distribuidores. Eu não conheço tantos. Eu devo ter uns 5 ou 6. Os principais, São claro. os principais, né? Então, o segredo da gente é ter o estoque. Então, hoje a gente tem um estoque muito grande de peças. Eu lembro que nós, quando tínhamos a oficina, nós tínhamos o hábito de comprar, por exemplo, eu tenho um estoque, eu já comprava 2, porque quem ou tem três, um né? não tem nenhum. Isso aí se chama Kanban de sinalização. Exato, porque às vezes, por incrível que pareça, a concessionária comprava da gente. E isso era muito interessante. E aconteceu diversas vezes, porque quando entra uma garantia e eles não têm, eles têm uma demora na entrega, eles já iam lá, porque assim, nós fazemos muitos serviços, porque nós não estamos mais com a oficina, para diversas concessionárias, porque muitas vezes eles têm a dificuldade de fazer a diagnose, né? Então agora vamos entrar na história da diagnose. Como é que vocês trabalham com a diagnose? É o segredo de uma oficina, ela está no diagnose, no diagnóstico. Pronto. Teve um diagnóstico bom, o resto é detalhe. Eu comento para aluno que está começando, né? Não é porque você encontrou um vazamento que hoje você já vai botar, é tal coisa, não, calma, porque às vezes tem outro problema no veículo, né? Então, eu não sei como é que vocês usam lá no Nordeste, mas a gente usa muito assim, ó, a galinha coloca ovo e já... Não, calma, não, aguenta, porque tem que fazer o procedimento, um checklist, né? Eu acho que, assim, 90%, que eu trabalho com consultoria também, hoje 90% das oficinas, ela erra no principal, na entrevista com o cliente. O cliente diz tudo. Ali é o Exatamente. essencial. Você tem que conversar com o cliente, sentir se ele já passou em outra oficina, porque ali você vai entender a dor do cliente. Ali já está 50% do diagnóstico. Você vai entender o que está acontecendo. E muitos profissionais do ramo, ele esquece, porque ele está achando que dar o diagnóstico mais rápido, botar equipamento, analisar o carro é mais importante. Não é. Ele tem que entender aonde o carro está falhando. O cliente é que está sentindo a dor no dia que falhou, porque ele talvez entenda que agora a gente tem 2 concorrentes pesados, que é o Sharp GBT e a IA, né? É verdade. esses concorrentes aí são E ele já chega com diagnóstico, dá vontade de dizer assim, meu amigo, eu vou ali alugar meu ferramental, você conserta seu carro e pode levar. Eu lembro assim, quando chegava, eu atendia direto os clientes, né? Então eu tinha o hábito de perguntar: quanto tempo você tem o veículo? Exatamente. Porque se a pessoa comprou recente, a gente já esquece que a pessoa não tem o histórico, Exatamente. né? Mas se a pessoa, não, eu tenho carro desde zero, eu tenho carro há tantos anos, mas era também do meu pai, então vamos lá, né? Ele às vezes conhece mais o carro que você mesmo. Sabe cada barulhinho, cada detalhe. Então, Importante. por exemplo, assim, parou de funcionar o ar-condicionado. Foi parando de funcionar aos pouquinhos ou parou de súbito? Perfeito. Porque se parou aos pouquinhos, a possibilidade de ser vazamento é muito E grande. de ser no evaporador é Né? maior ainda. né? E a gente sabe que o carro tem uma perda natural ao longo, mínima perda, mas tem uma perda natural. Então, Permeia, né? Por mangueiras e tudo dessa mais. sua entrevista com o cliente parece que veio da Eletroar, viu? Porque desse jeito, a primeira coisa é perguntar ao cliente. Eu já vi situação lá também do cliente do funcionário dizer, não, o carro dele não tem problema. Tem problema, ele não apresentou agora na sua frente. Então deixa o cliente explicar como é que foi. Então ele vai dizer, eu venho sentindo gradativamente, só que antes estava quente, antes estava frio. E agora começou a esquentar, a temperatura começou a levantar. Agora ele está sentindo. Quando a temperatura está baixa, o ar está com 60%, 70%, ele ainda é tolerante, ainda está tolerante. Mas esquentou para 30, 32 graus, que Petrolina é assim, o ar está 100% e ainda não está satisfatório. Então, a entrevista é aí que vai. E eu sempre costumei anotar qual a reclamação do cliente. E antes de fazer todo o orçamento, antes de encerrar, eu sempre gostava de olhar a reclamação do cliente. Porque às vezes está assim, ó, tá pingando água no pé do carona. Tá, mas
olharam como é que está o filtro, viram se está com um dreno entupido, né? Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto, como o senhor falou, né? Já quer fazer diagnóstico, mas preste atenção, olhe na reclamação do cliente. Na Acredito, nossa isso ordem de muito serviço, importante. a primeira linha é a reclamação do cliente. Exato. O cliente chegou reclamando disso, ponto. Aí agora eu vou falar o que foi que nós encontramos. É assim que a gente aborda. Você pode até encontrar outros problemas também, mas aquele exatamente. deve ser respondido. Já teve situação de que ele veio com um dreno obstruído, a gente desobstruiu o dreno, aí deixou bem claro que o correto seria desmontar o painel, fazer uma limpeza do evaporador externa, porque aquilo foi um paliativo. Pode voltar. E depois que a gente desobstruiu, nós notamos que a pressão está baixa, o ar não está refrigerando como deveria. Porém, o cliente disse que para ele estava bom e foi deixado dessa forma. Sim, Bem explicado. ok. Inclusive, quando sempre que acontecia dreno, né? A gente dizia assim, ó, não vou cobrar pelo serviço, porque às vezes tem uma outra folhinha que vai ali e Vai chegar atrapalha a ali, saída de novo, né? verdade. Então, a gente nunca cobrou por esse tipo de serviço, assim, quando não desmonta o painel, porque Certo. já teve casos de ter que desmontar o painel, né? Entendi. Você devia pegar muito isso em ônibus, né? Caixa, bandeja entupida, né? Ônibus, nós sofremos muito no mercado porque demorou muito para desenvolver filtro antipolo. E o ônibus ele tem uma dificuldade maior, porque quando está no inverno entra muita areia. E dependendo da região que o ônibus trabalha e opera, se não for região que tenha pavimentação asfáltica, ele leva muito areia para dentro do veículo e ele sobe pelo filtro de ar de retorno, que é no meio do ônibus. E a garagem de ônibus, ela esquece de limpar o filtro de ar de retorno. O que é que ele faz? Vai lá para o evaporador. Tem ônibus que, quando não tinha o filtro antipole, de 3 em 3 meses tinha que fazer limpeza, higienização. Tem que abrir toda aquela carenagem lá de na cima. parte de cima. Assim, como eu trabalho com a automotiva, mas eu comecei com a automotiva, mas assim, eu sou fã do ônibus, eu gosto do ônibus. Eu gosto do ônibus, que eu acho mais rápido, acho mais fácil. E na parte leve eu deixo com o meu pessoal, com o meu chefe de oficina, que tem mais experiência, que até foi o único profissional que eu trouxe formado. Eu trouxe ele formado do mercado. E ele é meu chefe de oficina, ele tem expertise no automóvel, na parte elétrica. Eu já me sinto seguro com ele na parte automotiva. Eu faço a parte automotiva, mas quando chega a oficina, tiver lotado, chegar um ônibus, meu olho brilha, eu desço para fazer. Eu gosto de ver o diagnóstico, gosto de perguntar aos meninos, eu gosto do ônibus. Mas assim, eu gosto também do automóvel. Mas assim, eu gosto o ônibus eu me realizo também e gosto. E por falar em ônibus e caixa evaporadora, o que o senhor comenta ou pode nos dizer? De repente, é perigoso o profissional subir em cima do teto do ônibus para desmontar uma caixa evaporadora? Tem riscos? Como é que é? Me fala um pouco disso aí. Tem, assim, como a gente é engenheiro de segurança no trabalho, a gente tem um diferencial, porque a gente tem que trabalhar com linha de vida, acima de 2 metros de altura já tem que usar cinto de segurança. E a gente sabe que o que ocasiona um acidente hoje é 95% confiança. O excesso de confiança é que dá o acidente. E aí no ônibus você tem 2 formas, de trabalhar lá em cima ou de tirar o evaporador, porque o ônibus é diferente do carro. Você quer mexer na linha de baixa, você consegue deixar o fluido refrigerante todo na linha de alta. Aí quando o defeito é na linha de alta, dependendo de onde seja, você tem que perder o fluido de gás ou recolher. Se tiver uma recolhedora, você recolhe. Se não, você recolhe na linha de baixo. O risco de acidente é iminente. Um ônibus maior hoje, que é um DD, tem 4,30 de altura. Um ônibus normal tem 3,70. E assim, aí se você for mesmo dentro da norma da engenharia de segurança do trabalho, toda vez que o profissional for subir em altura, você tem que medir pressão. Ah, sim. É uma norma. É isso. Se você for mesmo ao pé da letra, porque ele pode ter um mal súbito lá em cima. Olha só. Apesar da altura ser baixa, mas se ele tiver um mal súbito, ele vai ao solo. Aí cinto de segurança, linha de vida testada. Se por acaso uma linha de vida daquela for usada uma vez, você tem que trocar, que ela não suporta de novo. Tem que fazer o treinamento também, não é? E tem que fazer o treinamento em altura. Minha turma fez. Tem que fazer o treinamento à Acima de altura. 2 metros de altura já tem que ter. Qual é a norma, Ricardo? Eu vi esses dias um Deixa eu não vídeo, lembrar um agora. colega. N10, não era N10? Não, a N10 é para a parte elétrica. Agora R10 é o que tá. eu exijo, inclusive, para os alunos que vão fazer treinamento em relação a 100% elétrico e tudo mais.
tem Tem que ter já a NR10. NR10 junto. A pessoa tem que já estar com o documento que já recebeu para poder Entendi. fazer a aula prática. Sim, Sou não. bem Eu exigente em perguntei relação a isso porque esses dias eu vi um vídeo, enfim, e o rapaz estava em cima do ônibus de chinelo, lavando o evaporador com mangueira, sem linha de vida. Imagina, aquilo tinha tudo para escorregar, cair lá de cima e quebrar um braço. Nem para se segurar, Nem- para ter lugar. Ali é aquele, Chinelo. ali é aquele negócio. Nunca deu errado, porque vai dar hoje. Então, esses Excesso colegas de que estão nos confiança. escutando, É o excesso né, de tem confiança. que pensar nisso aí. Uma Eu- hora vai dar errado. Carambas. E escuta, mídias sociais, vocês fazem propaganda do trabalho de vocês? Vocês fazem propaganda em rádio, em alguma coisa? Ou já fizeram? Ou os clientes de vocês chegam de vocês de que forma? Rapaz, eu posso estar errado, eu acho que vou estar errado, mas eu não faço, não sei quem tem tantos anos em Petrolina. Pelo Eu histórico nunca deles. fiz, e também mais o boca a boca, né? Uma vez me chamaram para ir em Vazante, uma mineração da Votorantim, para resolver um problema de duas máquinas. Ou seja, boca a boca, um diretor que estava aqui, transferiu para lá. Eu nunca fiz, eu acho que eu posso estar errado, mas esse serviço da gente, como eu já falei, que é um serviço especializado, quando você vai consertar um ar-condicionado do seu carro, você não vai para propaganda, você vai então um amigo seu. Uma indicação. Você vai para uma oficina de confiança sua, rapaz, precisa ajeitar meu ar, aonde eu levo? Posso estar errado, mas eu não costumo fazer. Eu comecei a minha financeira começou a dar uma olhada no Instagram, começamos a dar um ativamente. Eu faço alguns vídeos que eu não gosto de aparecer, né? Que a internet hoje você tem que aparecer e tudo. E assim, eu deixei contratado o tráfego pago. Eu vou testar. Ah, sim, ok. Eu vou testar, mas assim é mais indicação. 90% do nosso cliente é indicação ou rapaz, não resolveu. Não, cara, não vou quebrar a cabeça não. Leva lá na Alencar lá que ela resolve. É bucho. Ele mexe no ônibus, futrica, leva na Alencar que Futrica. resolve. Futrica. Aí na região também tem algumas oficinas mais menores, né? Com tecnologia menos avançada. Também quando não resolve, não consigo mexer com parte elétrica, vai lá na Alencar lá que ela resolve. E assim, é indicação. Mas aí, o que o mundo está em processo de mudança e tudo. E assim, como eu mudei para um galpão maior, que eu estava em 130 metros quadrados, hoje nós estamos em 760 metros quadrados. Um pouquinho tenho- maior, senhor, não acha? eu tenho uma parte ociosa, porque eu não divulgava em redes sociais ou uma propaganda mais maciça? Porque eu nunca tive estrutura grande. E o ônibus sempre, chegava 2 ônibus, ficava na rua, a gente sempre atendeu na rua, carro pequeno dentro. E hoje a minha oficina está um pouco, hora tem pico, hora não tem, porque o Brasil hoje está passando por algumas dificuldades financeiras e tudo, fica aquele negócio. E como tem uma empresa que é expertise no tráfego pago, eu também sou igual a Tomé. Para você me convencer, eu tenho que analisar muito. E aí o que eu fiz? Deixei pago para começar agora na parte de abril. Vai ver. Porque também eu estou abrindo novo mercado, né? Que é câmara frigorífica, baú e refrigeração. E para divulgar em rede social e divulgar sim. mais. Mas assim, mais 90% até agora nos 18 anos foi indicação boca a boca. O que é? Quando você vira referência, tem qualidade, todo mundo indica. Chega um cliente, resolveu. Aí, ei, fulano me indicou. Aí eu, quem? O Roberto. Que Roberto? Não, ele veio aqui e ficou bom com o ar. Então tá bom. Ele já me indicou, já vim, aí você vai aquele boca a boca. Aí, quando é indicação, lhe traz mais responsabilidade. Não é que você não faça um Sem serviço de dúvida. baixa qualidade, mas aí se der uma Compromisso falha, ele vai é- ligar lá pro fulano e dizer, ei, tu me indicou Alencar lá no Maracanãú e não ficou bom. Aí tu, ei, Alencar, o que foi que aconteceu no Fica carro de chato, fulano? né? É Fica verdade. chato. Bom, eu gostaria de aproveitar e perguntar para vocês. Eu percebi que antes do treinamento vocês tinham umas ideias. Já agora, passado esses 6 dias de treinamento, talvez vocês tenham outras ideias, não sei. Mas o que vocês têm a me dizer sobre qualidade de fluido refrigerante, óleo e recicladora? Assim, eu já usava óleo de qualidade, né? Assim, a recicladora, como eu uso óleo de qualidade, eu tinha uma dificuldade de assimilar de uma recicladora.
o meu óleo é de qualidade, o meu fluido refrigerante de qualidade, meu óleo de qualidade. Aí o carro vai chegar aqui, eu vou recolher um gás que não é de qualidade, misturar com o meu de qualidade. E assim, quando eu vim para esse treinamento, eu vim para me aprimorar, Claro. melhorar os meus treinamentos, melhorar a qualidade técnica do meu profissional. E o que eu encontrei aqui com o ISH? Uma referência, um PhD no setor. Como é que eu digo um PhD? Porque assim, eu não estou assim. O que eu entendo? Eu já fiz curso com o pessoal da Denso, com o japonês, já fiz curso com o pessoal da BOC, com o engenheiro do compressor da BOC, com tradução simultânea e tudo. Mas qual é o diferencial do ISH? Você que está, telespectador, você deve investir, deve fazer um esforço e vir fazer o curso no ISH. Vale a pena, porque você vai passar para o próximo nível. O que é o próximo nível? Um serviço de qualidade e de excelência. Porque quando eu falo que o ISH é um PhD, porque ele estuda o processo. Eu entendia que tirar a umidade, mas ele ensina na prática como é que a umidade sai. Como é que, ó, o pulo do gato. Como é que ele transforma um fluido refrigerante ruim em um fluido refrigerante bom, um processo. Isso aqui, você tem que vir a Balneário Camboriú e participar do treinamento. E assim, saímos com outra visão. O diferencial do ISH, para ele virar referência, é porque ele estuda o processo. Ele vê como é que a máquina faz a reciclagem. Como é que eu consigo separar o fluido refrigerante do gás. Ele estuda. E os treinamentos que a gente vem ao longo do tempo, ele não aprofunda determinados processos. E o ISH não. Ele aprofundou determinados processos e entrega de mão beijada no curso de 6 dias, que vale muito a pena, super recomendo. Hoje eu me arrependo de não ter vindo antes e não ter passado para o próximo nível. Muito obrigado, senhor Alencar. Obrigado. Faço das palavras do Alencar as minhas, tá? A gente tem 4 recicladoras lá na Eletroar e eu digo para você que elas estavam obsoletas praticamente, usavam muito pouco. Eu só usava ela para recolher o gás que eu aplicava, porque eu sabia da qualidade. Hoje não. Hoje a gente vai mudar tudo. A partir de segunda que eu estou em casa, né, se Deus quiser, vamos botar ela para trabalhar mais, vamos adquirir mais recolhedora, porque agora eu sei que não tem perigo. Que não tem perigo. Não, o trabalho que ela faz exatamente Parabéns. é a reciclagem. Convenceu um, né? Ah, Convenceu 2. Não, e pelo volume que vocês trabalham, principalmente o senhor que trabalha com ônibus, né? Embora o senhor dá manutenção numa frota específica, então o senhor sabe que está recolhendo o que o senhor mesmo inseriu, né? Porque em ônibus não dá para brincar. No ônibus ele tem aquela válvula rota lock, né? Que ele pode bloquear o fluido e no compressor ou isolar, né? É como eu contrato, quando eu contrato um menino para formar, eu digo, ó, cuidado, o ônibus é grande, maior do que um automóvel, cuidado, que o prejuízo também é do tamanho do ônibus. A responsabilidade é do tamanho do ônibus. Tamanho do ônibus. Bem isso. Contem para nós algum perrengue bem diferente que vocês passaram em algum equipamento, um ônibus, o que vocês assim... Eu vou contar o meu. Ok. Chegou um carro importado, que ele já tinha rodado Fortaleza inteira, ninguém queria fazer o serviço dele, eu peguei o desafio. Os bancos de couro estavam todos rasgados, e do lado da passageira tinha um rasgo maior. Quando a gente tirou o evaporador e tudo, protetor de banco, protetor de volante, quando ele veio pegar o carro, ele veio dizer que o banco do carona estava com rasgo maior do que entrou. Aí eu olhei assim para ele e eu disse, meu amigo, deixa eu só lhe dizer um negócio, seu fulano. Se o seu banco tivesse vindo sem nenhum rasgo, eu tinha mandado por referência do Estado e tinha mandado reformar, mas paciência. Eu queria saber a fórmula de tirar um painel sem poder sentar nos bancos. Aí eu acho que ele queria aplicar, eu acho que essa aí foi a pior. Eu nunca ouvi falar disso. Foi uma aplicação que o banco estava rasgado, que não podia abrir mais. Aí eu quase disse assim, rapaz, ninguém queria esse desafio, eu aceitei. E ainda você vem com a tirada dessa, paciência. Isso fica na memória da gente. Fica, e a gente fica pensando da vontade de mandar trocar tudo, não dá? Mas é que daí ele ia atingir exatamente o objetivo dele, que era, de repente... Não, mas assim, por exemplo,
Já tirei um... Quando começou a pandemia, eu nunca esqueci. Tirou um núcleo evaporador de um Gol e nunca tiro o retrovisor. Aí eu inventei tirar o retrovisor, Quebrou. abriu a trinca. Isso aí. Começa da pandemia logo, aquele negócio aí de rapaz, o movimento não tá em ninguém, você leva um prejuízo desse. O que foi que eu fiz? Chamei a pessoa do para-brisa, troquei o para-brisa. Quando o cliente chegou, precisava avisar que ainda era um para-brisa original. Aí disse, não, ainda bem que você trocou, tinha uns pingozinhos de pedra e tudo. Ainda bem que você resolveu tudo, tá resolvido? Tá, pronto. Deu. Foi embora, acabou, isso é o prejuízo da oficina. Infelizmente a gente tem que se dar com esse prejuízo. E ainda tem profissionais que queimam preço. Não sabe a responsabilidade da eletrônica embarcada que tem hoje e está queimando preço. A gente tem que a gente não pode, o que eu falo, é explorar, mas a gente precisa ver a responsabilidade da gente no automóvel. Hoje o automóvel você não pode dar auxiliar de partida como dava antigamente, no polo positivo e no polo negativo. E os profissionais estão esquecendo da tecnologia embarcada. Quando começarem a se responsabilizar, eles vão ver que a mão de obra está muito defasada pela responsabilidade da eletrônica embarcada que está nos carros hoje. Infelizmente, eu concordo com o senhor. Tirar o painel de um Gol G3, por exemplo, é uma coisa. Tirar o painel de um Uno quadrado é uma coisa. Agora, vai tirar de um Onix hoje. Um carro mais eletrônico. Do Onix, né? Você pode perder a caixa de direção elétrica, é R$8.000 na concessionária. E o pessoal, é daqui para ali. O pessoal não evoluiu, não se atualizou nisso. Continuam olhando para o preço do vizinho do outro. Ah, aquele lá é por tanto, vou fazer por menos. E aí o mercado não cresce, não evolui, né? Estagna. E a qualidade fica aquilo. Exatamente. Tem que estar preparado que quando você tira o painel de um carro, você pode quebrar um para-brisa, você pode quebrar aquele filamentozinho do airbag, que é a parte do cabo flex. Eu tive uma situação, eu tive tantas, eu estava tentando lembrar, lembrei uma agora, de aquele Siena, o menino foi trocar um filtro, eu não sei o que deu nele, para ir trocar o filtro com o carro ligado, ele soltou uma centralzinha no aterramento. Já sabe o que aconteceu, né? Os airbags estouraram, os cintos de segurança travaram. Olha, você imagina aí. Numa troca de filtro de cabine. Sim. Que é uma coisa simples. Uma central embaixo com um aterramento. O aterramento do modo do airbag lá embaixo, que é de Siena, lá embaixo da carro caixa. ligado. E é proibido na gente, não se troca filtro, não se executa carro, qualquer serviço dentro com carro ligado. Não pode, eu digo direto. Mas estourou os airbags. A sorte que o rapaz era um estudante, teve muita paciência com a gente. Eu fui atrás dos airbags, eu consegui, instalamos. Mas e o pior é que o cinto de segurança trava também. Que eu não sabia disso. Estourou o airbag, o cinto de segurança não vai para lugar nenhum. A gente aprende tanta coisa com esses perrengues, né? Dia a dia. Eu passei na oficina ontem e vi um filtro de ar no chão. Aí lembrei de uma situação. No chão. E lá na Eletroar, de vez em quando colocam no chão. Aí eu lembro de um carro, um Palio Candy, né? O carro estava tudo funcionando perfeito. No outro dia o cliente foi levar o carro, não andou 200 metros, o carro ficou. Não pegava. Empurramos o carro de volta para dentro da Eletroar. Desmontamos. Quando a gente tirou o filtro de ar, um sapo no corpo de borboleta. Imagine como é que esse sapo entrou. O filtro de ar do motor. Do motor. Aquele filtro de ar, o que é que aconteceu? Ele ficou ali. Claro, ele entrou À noite o sapo entrou para ali, que hoje de manhã botaram o filtro de ar em cima do corpo de injeção. O sapo caiu dentro. Quando ele acelerou, a borboletazinha abriu, quando abriu, o sapo entrou. Enganchou. Então, você imagina cada situação que a gente passa, né? A oficina é assim. É inusitado mesmo, hein? Inusitado. E outra coisa, nós de oficina temos que se conscientizar que cada vez mais a gente tem que botar a tecnologia embarcada dentro da empresa da gente. Por exemplo, um scanner hoje, uma atualização de qualquer scanner é entre R$2.000 a R$4.500. Por ano. Scanner. Por ano. Por Se ano. você tirar um painel do Onix para frente, tem CAN FD. Você precisa programar módulo. Aí você começa a botar a mão de obra para baixo. Quando você for perceber que o maior erro hoje das oficinas, dos profissionais, é que não faz plano de negócio. Tudo... Não vai saber precificar preço. Aí começa a colocar a mão de obra para baixo. Aí o que ele faz? Hoje eu trabalho lá na Alencar A e meu salário hoje é, vamos supor, R$1.000. Aí eu saio,
vou montar minha oficina. Não, se eu fazendo mais de R$ 1.000 no mês, para mim tá bom. Aí o que ele começa a fazer? Queimar preço. A mão de obra vai tudo para baixo, né? Aí o que acontece? Quando ele começar a ter funcionário e a pagar imposto, ele já está fora da precificação do mercado. É, verdade. Bem... Isso é muito, é fato. Mas em relação ao scanner que vocês estavam falando, o cliente chega assim, passa o scanner para mim, você vai cobrar para passar o scanner? Sério? Mas não é só passar o scanner? Eu não consigo entender o que eles pensam Dá vontade que de pegar é o passar scanner o e passar o scanner assim por fora do Isso, carro. eu acho que a gente podia fazer um vídeo assim, né? Vamos dar uma voltinha com o Eu vou scanner passar e o scanner, é só entregar. passar. Porque as pessoas não têm ideia do valor do próprio equipamento, muito menos que tenha um custo anual para manter a atualização. E para se manter atualizado também, ou seja, para entender o que o scanner está mostrando para nós. Sim, Não a basta pessoa... comprar e não entender. Então você tem que treinar, tem que estudar. E ainda tem outra dificuldade. Quem tem um, não tem nenhum. Às vezes o scanner dá para dar determinada marca e não atende outra. Aí você tem que ter 2, 3 scanners. Aí você ainda vai passar numa cortesia. Não dá. É, Eu entendo assim, eu não dou cortesia da minha atividade fim. A minha atividade, eu não dou cortesia para ninguém da atividade fim. Eu não vendo serviço e peça, eu não posso dar cortesia. Eu sempre digo, quer fazer uma benfeitoria? Vai num asilo, vai num orfanato, vai numa entidade carente e faz o teu, né, boa ação. Mas no trabalho, o teu trabalho, tem várias famílias que comem daquele trabalho. Então você não pode fazer uma cortesia. Você tem que Exatamente. cobrar. E a gente tem que valorizar, porque estamos em constante treinamento, com a tecnologia cada vez mais rápida no mercado. Os chineses chegaram com a tecnologia nova. Se a gente não correr em atualização técnica, estão ficando cada vez mais para trás. Daqui uns dias chega o híbrido, o elétrico na sua oficina, você vai ficar com... Saiu obsoleto no mercado. Igual o carburador. Hoje, quem não conseguiu se adaptar à injeção eletrônica, ficou obsoleto no mercado e foram fazer outra coisa da vida, né? Um exemplo é isso que está passando essa semana, que nós estamos longe de casa há uma semana. Eu saí de casa domingo, só vou chegar em casa segunda de madrugada. Isso é investimento. Você Nós veio estamos- passear. Não, Ah, o pessoal deve que... ter sido, né? Não, as pessoas às vezes podem dizer assim que nada. Ele foi lá para Balneário Tá lá na Camboriú para cidade passear, é claro. E eu digo logo, ó, o pessoal mandou mensagem pra mim, ó, eu tô aqui em Balneário, mas estou em treinamento. Eu até brinquei hoje com a turma, eu tô aqui me capacitando para melhor atendê-los. Não, e das 8 da manhã às 20 Eu horas, disse, eu 21 nunca horas, vi. né? 12 horas na sala. Ele aqui é rígido. Ele disse, a primeira coisa que ele disse logo, desliguem a porra do celular. Primeira frase que ele disse. Eu disse, aqui é E rígido. quem que perguntou que hora começa a aula, que horas que eu respondi que Foi começava a aula? 7h59. Eu- 7h59. Eu perguntei a ele, me Isso diz aí. por que 7h59? Eu nunca vi isso. Porque se a gente diz 8, daqui a pouco é 8h01, 8, não, é 7h59, a pessoa já Eu- fica atenta. Opa, antes das 8. Eu tenho assim, quando a gente marca 8 horas, tem que começar 8 horas. Aí não, vamos dar tolerância para quem não chegou. Você desrespeita quem chegou no horário. E o Ish, assim que você começa o curso, ele faz refletir. Se você não consegue sair da oficina, se desligar do seu celular, não adianta você estar aqui. Que oficina é essa? Que gestão é essa? Praticamente isso. Verdade, eu falei isso aí. Mas assim, leva a pensar que a gente que já tem funcionário e tudo, mas é porque assim, lá tem um ditado popular, o olho do dono é que engorda o gado, né? Porque não adianta, a oficina funciona num ritmo, quando o dono está dentro, funciona de outro ritmo. Não tem para onde correr, é oficina, é empresa e tudo. Aí é onde é que eu digo, existe a diferença de empresário e dono de empresa. Boa. Hoje eu sou empresário. O que é empresário? Ele vive a empresa. O dono de empresa não. Bota um CEL, bota um administrador, bota um financeiro. Aí quando ele vê, ele já está quebrado. Ele não tem. Com essa concorrência e tudo, muitos empresários se dão bem porque é longa escala, vende escala, dá certo. Mas empresa de pequeno e médio porte, se você virar dono da empresa... Ainda mais prestação de serviços, E prestação né? Porque de você serviço. vender algo que já está pronto Hoje é eu não diferente. sou dono de empresa, eu sou empresário. Eu gosto de estar dentro da empresa, de acompanhar todo o processo. Mas hoje, se eu precisar me ausentar, sento uma semana, 2, 3, mas eu sempre estou na empresa. E eu não posso relaxar. Meu horário é de 8
às 17. Das De segunda- 7h59, a partir da segunda-feira, vai mudar agora, vai ser 7h59. e assim, né? Pois é verdade. As responsabilidades nossas são tão grandes que na época da pandemia, mesmo com as oficinas fechadas, né? A gente tinha aluguel para pagar, funcionários para pagar. A gente sabe, não é bem assim, ó, vou montar uma empresa. A gente sabe que não é bem assim. Então, é importante a pessoa que está trabalhando, que o senhor comentou, né? Ganho 1.000 e ganhando um pouquinho mais de 1.000 está valendo. Não é dessa forma. A pessoa tem que O cálculo tá errado. repensar em relação a isso, porque os custos operacionais fixos é uma responsabilidade muito grande. Bem isso. Aí o erro na precificação é que não sabe o que é custo indireto, direto, variável, e vai se perdendo e começa a ver, aí tá trabalhando pior do que era profissional, trabalhando mais e não tendo o retorno que achava que ia ter. Porque todo mundo acha que a vida do empresário é só lucro. Só férias em Balneário Só férias Camboriú. e flash. Rapaz, eu chego às 6 horas da manhã, 5h30 na loja, saio 7 da noite, 8 da noite. Eu hoje não, que eu tô priorizando muito a saúde, né? Então eu vou pra academia praticamente quase todos os dias, mas é corrido. Academia 5 da manhã, 6 horas, 6h20, já tô na loja e só saio 7, 8 horas da noite. E lá amanhece Bacana cedo, hein? isso. Amanhã é cedo. Não, amanhã é cedo. Aqui, rapaz, aqui não. verdade, Aqui eu tô caminhando de manhã aqui, eu tô Tá saindo 6 escuro. horas escuro. Tá escuro Que é isso, ainda. rapaz? Esse rapaz levantei 5h30 escuro. Não, aguardar mais um pouquinho. 6 horas escuro. Lá não, 6 horas tá o sol batendo E forte. estranhou nisso aí também. Ok. E para finalizar, alguma mensagem? O que vocês têm para dizer para esse pessoal do ar-condicionado aí? Eu tenho que dizer o seguinte, que tem que ter investimento na capacitação. Se você se capacitar, você está apto a dar um serviço de excelência no mercado. Seu diferencial. Seja o diferencial, vire referência, que tudo vem, o cliente vem. Quando você vira referência no mercado, você não precisa estar brigando por preço, você está brigando por qualidade e referência de mercado. Eu, quando fui Bem. abrir a empresa, minha turma, meus amigos, todos foram abrir loja de importados. Naquele tempo tudo era 99, lembra? 1,99. E eu fui o único que fui para ar-condicionado. Eu dizia assim, o mundo vai se acabar com calor, com sol. Não, porque tanto que há desmatamento, não tem como o mundo não acabar com isso. Vai ser sol quente. O ramo é ar-condicionado. Então, quem estiver começando no ar-condicionado, se aprimore, se qualifique, invista em cursos com pessoas capacitadas para ficar mais fácil, porque tudo é difícil para quem não sabe, tudo é caro para quem não tem. Então, ar-condicionado, cada dia que passa, tem mais cliente. E agora com esses carros elétricos que tem as baterias, né? E que É precisa isso aí. de refrigeração, agora dobrou. Então, só se capacitar. Trabalhou com honestidade, transparência. A consequência é o futuro bem promissor. Não tem errado, é um ramo muito bom. Muito bem, é isso aí. É. Então, senhores, muito obrigado pela presença, pela participação e pelas dicas que vocês deram. Foram excelentes, ok? Ok. E eu agradeço e comento que nós encerramos o treinamento agora por volta das 19h10 e a partir das 20 horas nós já estávamos aqui gravando um Enchcast, viu? Então, ser empresário também às vezes é isso, né? E aí, vocês já tinham feito algum, como é que se assim, podcast antes? Eu não. É a Não? primeira vez. Para mim foi uma honra ser convidado para fazer um podcast pela referência do mercado. Olha Me só. sinto grato, muito grato Nós estamos honrados. pelo muito obrigado. reconhecimento. Me sinto muito grato por ter sido escolhido. É o primeiro. Perfeito, Bom, que então. venham ó, próximos, então. Concordo Exatamente. com o Alencar. Que venham os próximos e vocês viram que não é tão difícil. Venham para as mídias sociais trazerem informações de credibilidade. Para crescer o mercado. Com certeza. Perfeito? Perfeito. Obrigada e até o próximo. Até mais. Até obrigado. mais. Tchau. Até mais.